Camila, eu estou aqui no QuebraDev, vim apresentar uma palestra sobre educação digital. O nome é Encruzilhadas da Educação Digital no Brasil, Desafios e Caminhos para uma Educação Popular e Contracolonial. Basicamente, eu falei sobre as legislações da educação popular básica no Brasil atualmente, educação digital. E estou aqui acompanhando esse evento maravilhoso com muitas mentes pensantes que vão articular tecnologia e periferia. E foi muito bom. Espero mais eventos dessa forma. E fica aí na íntegra se quiser acompanhar mais dessa palestra que eu dei. Até mais. Boa tarde, pessoal. Eu acho que já me apresentaram muito bem, mas eu só queria dar ênfase para São Gonçalo. São Gonçalo, eu sou do Rio de Janeiro, mas não sou carioca, sou fluminense, né? E São Gonçalo é o segundo município de maior população do estado do Rio de Janeiro, só que não é tão conhecido assim, é bem periférico, né, e bem abandonado. Outra coisa que eu gostaria de falar é que o YUF do CGI.br abriu inscrições para 2025, então aqueles que tiverem interesse no programa, que leva as pessoas para fóruns nacionais e internacionais, assim, a juventude. Se vocês tiverem menos de 25 anos, se inscrevam. Posso ajudar, quem quiser ajuda para participar. Mas, enfim. A palestra de hoje, né, vai ser sobre educação, é o tema do meu TCC, Educação Digital. E queria fazer um movimento anterior para as pessoas que não conhecem as legislações e os documentos normativos da educação brasileira. Pode passar, por favor? A primeira legislação que a gente tem é da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Ela é um documento normativo que define a estruturação de toda a educação brasileira, que vai desde o ensino infantil ao ensino universitário, ao ensino superior. E ela foi instituída... Você pode dizer qual é a lei? Que eu não lembro de cabeça. 9.396? 9.000... Ah, tá. 9.394 de 1996. E ela também estabelece umas competências, esse conceito é muito importante para a educação brasileira, pelas formas como as políticas públicas são estruturadas. Próximo, por favor. E a gente tem também a Base Comum Curricular, a BNCC, que ele é um documento que define o currículo básico da educação brasileira e o que você deve desenvolver ao longo dos anos da educação básica. E aí define também as competências a serem desenvolvidas na educação e, mais uma vez, competências vai ser um tema muito importante. E guardem esse termo. Pode passar. E, por fim, a gente tem a PNED, que é a Política Nacional de Educação Digital. Ela foi instituída por uma lei em 2023, que é a 14.533, em 11 de janeiro. A PNED, ela articula diferentes programas, projetos, instituições de entes federados e setores do governo. E ela tem o objetivo de desenvolver tanto inclusão digital, quanto promover recursos digitais e também, mais uma vez, trabalha com o acesso a não só recursos digitais, mas competências digitais. E ela tem o objetivo de, entre aspas, adaptar a educação a demandas do século XXI. E a PNED, ela altera a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ela dialoga com a BNCC, que é a Base Comum Curricular, que também trabalha a cultura digital. Você tem isso no currículo comum. Pode passar, por favor. A BNCC, ela tem houve muitas disputas em relação à BNCC quando ela foi estabelecida, e ela tem um momento histórico muito específico, que é 2017, pós-golpe da Dilma, e você teve muito conflito e interferências na BNCC. A versão final dela, apesar desses muitos conflitos, ela apresenta um currículo mais enxuto, mais, entre aspas, neutro, numa pegada bem escola sem partido. E, por exemplo, uma questão, não só essa, mas eu acho que no Brasil uma das mais graves, é que a BNCC, quando ela vai trabalhar história e cultura afro-brasileira, que tem uma lei, tem algumas leis, tem duas leis, na verdade, que incluem isso no currículo, ela vai falar da história afro-brasileira
a partir da escravidão no Brasil. Então, começa a história negra a partir da escravidão. E, quando ela vai trabalhar história indígena, ela tem competências vagas do tipo identificar diferentes grupos e culturas, diferentes elementos, sem dar muitos nomes. E ela faz muito isso para outras questões também, questões ambientais, questões de gênero, todas as questões possíveis sociais. Pode passar. Não, deixa, volta. Tá. E qual é o grande problema da BNCC nesse sentido? Currículo é poder. Currículo, ele projeta visões de mundo que você quer na sua formação cidadã, o que você quer enquanto sociedade. A sociedade que se almeja. Então, o que acontece na BNCC é um apagamento que não é neutro e ele foi articulado. Ele foi muito bem articulado. Eu vou falar um pouco disso mais para frente, quando eu entrar na questão de competências. Mas, para falar sobre a PNED, vou dar um salto aqui, falando da PNED. Ela vai ter 4 eixos estruturantes da política pública, que vai falar de inclusão digital, educação digital escolar, capacitação e especialização digital, pesquisa e desenvolvimento em tecnologias de informação e comunicação, as TICs. E ela tem algumas ausências também, muito estruturais e muito articuladas. Pode passar, por favor? Eu coloquei também 4 principais das ausências dela, que eu estou abordando na minha pesquisa, que, por exemplo, direitos digitais para a PNED é apenas Lei Geral de Proteção de Dados. Não articula, por exemplo, direitos humanos. Em nenhum momento. E a gente tem problemas muito graves no ecossistema da internet, nas plataformas relacionados a racismo, a misoginia, a discurso de ódio. E a PNED não aborda essas questões. Não tem combate a discriminações, não tem uma linha sobre isso. Ela também tem um foco em adaptações ao mercado, aquela questão do estamos preparando os jovens de hoje para vagas de emprego que não existem. Que vagas são essas? Não sei, não existem. Então, coisas bem vagas de flexibilização e adaptação. E ela não vai a fundo em questões do contexto brasileiro. Por exemplo, ela utiliza o quadro europeu, o Digicomp, que ele é uma iniciativa portuguesa, que esse quadro ele vem de competências, ele aborda competências e habilidades necessárias para o contexto europeu. Nunca foi uma questão de pesquisar quais são as necessidades de habilidades de formação para o contexto brasileiro em educação digital. Inclusive, o Ramírez ele está trabalhando nisso, em indicadores de competências digitais. Acompanhe o trabalho dele, é muito bom. E, enfim, pode passar, por favor? E qual é o contexto dessas políticas públicas educacionais brasileiras? Desde os anos 90, com uma crise econômica que o Brasil teve, você teve reformas de reestruturação do quadro educacional brasileiro. Então, você teve políticas públicas voltadas da educação para a lógica mercadológica. Você teve organismos internacionais muito grandes, como Banco Mundial, FMI, Organização Mundial do Comércio, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Banco Interamericano de Movimento. E todas essas instituições fazem intervenções na educação brasileira e nas políticas públicas da educação brasileira através dessa lógica de competências e preparação para o mercado, apenas. E o objetivo do currículo que esses organismos propõem, não só internacionais, também a gente tem no Brasil, Todos pela Educação, que tem por trás grandes tubarões da educação, não só grandes empresários, outras ONGs, institutos privados também, não apenas, que se articulam ao governo e outras instâncias, institutos. E o objetivo é a produção de modos de ser e de enxergar a realidade, de ver o mundo. Então, valores de trabalho flexível, de corpos dóceis, adaptados a demandas do mercado. E esses valores que defendem uma ideia de individual, de empregabilidade, e não consideram, por exemplo,
relações entre centro e periferia no capitalismo global ou divisão internacional e racial do trabalho. Pode passar, por favor. E o que seria essa lógica de competências? O defendido, a lógica de competências, faz frente a uma educação que é chamada de educação bancária, que é uma educação muito conteudista, que não faz sentido para a vida do estudante. E ela tenta se adequar a essas questões, essas transformações no mercado. Ela vem de um longo processo assim, de institucionalização, começa pela LDB, vai para a BNCC e culmina no novo ensino médio. E qual é o problema da lógica das competências? O conhecimento sistematizado e historicamente acumulado perde lugar para saber fazer. Saber fazer no mundo real, entre aspas. E qual o problema disso? Conhecimento não é mais a questão é saber fazer. E competência. E no mercado de trabalho também se tem se perdido essa questão do conhecimento. Por exemplo, não se fala mais em qualificação, porque a qualificação está atrelada a direito trabalhista e maior ganho financeiro. Agora é só competência e flexibilização. E você perde, com essa questão do conhecimento, né, você perde uma lógica, um conhecimento crítico reflexivo da realidade. É o que te faz perder, sabe? Sair da alienação e começar a criticar a ordem vigente, o que está acontecendo. E não há nem consenso teórico sobre o que seriam essas competências. Cada instituição vai ter a sua ideia de competências. Pode passar, por favor? E nisso ela se vende enquanto uma educação inovadora. Mas que educação inovadora é essa se você tem manutenção de estruturas coloniais? Uma educação que agora se vende, né, em escolas de elite, até citam Paulo Freire. Eu acho que teve um colega aqui na palestra anterior que falou que citou Paulo Freire. Muitos grupos empresariais citam Paulo Freire, tirando a parte política e crítica da realidade do Paulo Freire. Não é impossível citar Paulo Freire nessa dinâmica. Só que, ainda assim, se propõe uma manutenção de uma divisão internacional racial do trabalho. Não se aborda gênero, não se aborda raça, o conhecimento é branco. E o currículo acaba transmitindo valores morais e culturais que modam suas subjetividades. O agro é pop, é muito bom, o conhecimento é branco e o resto é objeto. Quando a gente fala de direitos humanos, num país que foi colonizado, a gente tem que pensar que muitas pessoas foi negado o direito à humanidade. Então, como é que o currículo se insere para quebrar essa lógica, para reverter essa lógica? Como ele faz frente, por exemplo, ao colonialismo digital, um currículo em educação digital que não aborda raça, que não aborda gênero, que não aborda nenhuma das questões que são latentes para a nossa sociedade. Como é que ele se insere na realidade brasileira? Pode passar, por favor. E também, uma questão muito grande, né, dessa flexibilização são os professores, na PNED. Porque o que se tem hoje em dia de política pública relacionada aos professores é que os professores eles não têm que ser formados na área que eles dão aula. Qualquer professor pode se capacitar, ganhar competências em qualquer área e se adaptar e dar essa aula sem que ele saiba, sem que ele consiga realmente dominar aquele conteúdo. Então, inclusive, a PNED ela tem uma justificativa da lei, quando você vai ler, que fala sobre isso. Que é, além da capacidade dos próprios professores de usar as tecnologias digitais, é importante sublinhar que a pedagogia é central. Um professor não precisa necessariamente estar totalmente familiarizado com as tecnologias para usá-las de forma a melhorar a experiência de ensino e aprendizagem. Em vez disso, eles devem estar abertos a pedagogias inovadoras e compreender os benefícios que essas tecnologias podem trazer para o seu trabalho. E qual é a grande questão, né, das políticas públicas de tecnologia no Brasil, de educação e tecnologia? É que os professores eles são vistos enquanto, de certa forma, aqueles que vão aplicar essa política pública, mas também um empecilho. Assim, parando para pensar, como seria possível contratar pessoas formadas em tecnologia, né, que fosse uma licenciatura, se a carreira de professor é extremamente precarizada? Eu não sei quantos aqui
são de tecnologia, imagino que muitos, mas eu não vou pedir para levantar a mão, porque seria até constrangedor para mim, que sou licencianda, se topariam trocar uma carreira de tecnologia por uma carreira em educação básica. Não tem como. Não tem como você ter profissionais formados em tecnologia para atuar na educação básica, porque eles não veem sentido nisso. Não é nem ver sentido, mas é um trabalho extremamente precarizado e mal remunerado. Rio de Janeiro, por exemplo, não paga o piso até hoje. Depois de uma grande greve, não paga o piso. Pode passar, por favor. E as políticas educacionais que a gente tem, mesmo com a PNED, mesmo com a LDB, incluindo cultura digital, a BNCC, elas não se propõem a criar uma matriz produtora de conhecimento e tecnologia. Eles querem usuários que saibam usar tecnologia, ou que vão se inserir nessa lógica de colorismo digital com trabalho precarizado em tecnologia, sabe? Uso básico de plataforma. Não é para fazer produtores de conhecimento e tecnologia. Pode passar, por favor. E agora um relato pessoal. Eu fui estagiária nas escolas ETEC do Rio de Janeiro. Não é ensino técnico, são escolas de novas oportunidades e tecnologias. Cerca de 50 CIEPs no Rio de Janeiro eles foram reformados e as escolas foram escolhidas de acordo com áreas com IDH baixo e de maior vulnerabilidade em torno do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. E essas escolas, elas têm uma grande, enorme infraestrutura. Elas apresentam, por exemplo, em média, 200 Chromebooks por escola. Só que o Chromebook precisa, por exemplo, de um e-mail para você acessar. E as crianças não têm e-mail institucional, não é feito um e-mail institucional. Foi uma política pública, assim, que não foi bem executada e planejada. Você tem lousa digital interativa de R$30 mil cada, só que você não tem um inspetor para olhar essas lousas ou a sala e garantir a manutenção desses equipamentos enquanto o professor vai ao banheiro. Você tem... os professores também não são formados nisso, são professores, por exemplo, de educação física, dão aula de letramento digital, ou de letras, ou de qualquer disciplina. Não há formação, não há nem currículo, não há currículo. Você tem uma ementa e você tem uma apostila, que, por exemplo, uma apostila de 6º ano vai falar em lógica de programação para fazer pipoca gourmet. Para o 6º ano. Essa cara mesmo, não faz sentido nenhum. Foi a mesma cara, eu pensei que era uma pegadinha. Você não tem currículo. E o ensino é integral. E muitas pessoas falam sobre isso. Vamos trabalhar tópicos, por exemplo, cidadania digital. É uma coisa que está muito em alta, a cidadania digital. E aí você vai dar conta de todas essas questões na escola com o ensino integral. E não funciona. O aluno que está no ensino público hoje, no ensino médio, por exemplo, o ensino fundamental é muito bom, as mães gostam do ensino fundamental, mas o ensino médio não faz sentido. Eles querem trabalhar, eles querem fazer curso. E, no final, o ETEC não é ensino técnico, ele só tem um ensino integral, que não faz sentido para eles. A aula de letramento digital não faz sentido, é vista como uma aula de recreação. E, por exemplo, em um ano, na escola que eu estagiei, se perdeu cerca de 200 alunos no ensino médio, em um ano. Foi um CIEP que consegue... inclusive, se vocês virem um CIEP no Rio de Janeiro branquinho e azul, é porque é ETEC. Um colégio que consegue abarcar 700 alunos, está com um número de 400. E perdendo mais ainda. O que se vê com isso? Que uma política pública para a educação, ela não se dá de forma voluntarista. Não adianta você colocar uma política pública para a educação e não ver todo o entorno que você tem, as vulnerabilidades da região, a formação dos professores, o salário dos professores, qual é o currículo, sabe? E uma coisa muito importante, já que a gente está debatendo tecnologia, raça, gênero e todas essas questões do ambiente online, é também olhar para o currículo. Enquanto algumas pessoas, acho que eu também, demorei muito para olhar para o currículo, não olham para isso, grandes grupos empresariais olham. Eles projetam as visões de mundo deles lá. O agronegócio está investindo massivamente em grupos que vão o tempo inteiro observar e monitorar apostilas. O tempo inteiro. Então, é um grande chamado, assim, pessoas que queiram trabalhar com isso, não só trabalhar, mas discutir currículo, colocar essas demandas populares, assim, me chamem, estou muito, muito ansiosa para trabalhar com vocês, para discutir essas pautas até que eu não domino tão bem, assim. Pode passar, por favor? Vou encerrar. Contatos, caso alguém queira. Eu tenho o Ramires, que ele está fazendo esses indicadores, de vulnerabilidades digitais, acompanho o trabalho do Ramires. O Infocria,
que é o coletivo que o Ramires trabalha, o Futuron, que é o coletivo que eu trabalho, nossos e-mails, LinkedIns, Instagrams. E obrigada, gente.